isso é tão importante, e tentar fazer uma fala. Aqui a gente adotou uma dinâmica de fazer uma fala, de eu fazer uma fala mais de abertura, e aí depois vocês fazerem perguntas sobre prática, sobre alguma consideração sobre o que eu fizer aqui. Mas eu quero começar assim, ó. Vocês estão na rede pública, então eu não conheço o Telêmaco Borba, e eu vou dizer uma coisa para vocês, e vocês dizem para mim se é verdade ou não. Eu vou ficar aqui no chat atento para ver se isso acontece, se é verdade ou não. Todo ano tem as formações que a prefeitura oferece, e a gente vai em outras formações também de universidades, né? A gente vai a cursos e tal. Enfim, quando tem formação na área de educação, de modo geral, não só educação, não especificamente de educação especial, mas pode ser também, ou pelo menos a maioria delas, se a gente colocasse um gravador na saída, um gravadorzinho assim na saída, que todos os professores estão saindo, a gente teria duas frases que iriam ficar superpostas. Frase número 1, quero ver na minha sala. Frase número 2, isso aí é só teoria. Eu quero que vocês me digam se eu, apesar de não ter ido a Telêmaco Borba nenhuma vez, se o que eu estou falando aqui se não é aplicável aí, ou se é isso que vocês têm visto nos últimos anos que vocês são professores. Isso não é uma questão de Telêmaco Borba, isso é nacional. Isso quiçá, talvez internacional. É uma questão da forma que a educação é organizada. E eu não estou falando das redes, eu estou falando da universidade. A universidade. Esse é um problema que vem a correr. Então, já tive aqui algumas confirmações. Isso é um problema. Eu vou usar uma palavra aqui bem difícil para a gente discutir, que é um problema epistemológico. Então, eu vou dizer qual que é a grande questão. É como o conhecimento na universidade brasileira tem sido produzido, na minha interpretação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz um doutorado em educação, só que eu fiz o doutorado dando aula. Então, eu sou professor de Fundamental 2, então eu consegui organizar minhas aulas, porque eu fiz doutorado em São Paulo, morando em São Sebastião, que é litoral, né? Então, eu ia terça e quarta para São Paulo, ia na segunda noite, fazia terça e quarta, aliás, ia na terça de manhã, fazia terça e quarta em geral de disciplina, depois eu voltava. Então, fazia segunda, quinta e sexta de disciplina. Eu estava em sala de aula, tenho 10 anos de sala de aula, né? Mais de 10 anos. E aí, o que acontece? Você chega numa sala de um doutorado em educação, você fala, pô, aqui o cara manja muito. A galera aqui, a galera sabe tudo de educação. Imagina, os caras dando aula num doutorado, você imagina o nível do cara? Bom, você tá lá, eu estou lá na aula, aí o cara diz assim, só para dar um exemplo, tá? Eu posso poder dar exemplo disso o dia inteiro, mas é só para dar um exemplo. Ele fala assim, olha, porque hoje o aluno, ele sabe mais que o professor. Quando ele chega na sala, ele já pesquisou a matéria. Então, ele já chegou ali para desafiar o professor. Entendeu? Então, ele chega com domínio. E eu pensando assim no meu lugar, Senhor, eu só queria esse aluno, me apresenta esse aluno, por favor. Onde é que está esse aluno? Se ele está escondido, ele está onde? Porque eu sou professor há mais de uma década. Eu tive 2 alunos que pesquisavam a matéria na internet. 2. Né? O resto quer saber se a Beyoncé está grávida. Entendeu? Quer saber como é que foi o jogo ontem no Campeonato Brasileiro. Então, da onde ele tirou isso, esse professor? Porque a grande questão é a seguinte. Eu fui fazer uma aula de um doutorado em educação e lá eu tive fake news. Uma informação falsa. E não é só essa. Foi 90%. Para falar de mínimo, é 90% do que eu ouvi durante o doutorado. E o que eu ouvi durante todas as formações que eu fiz, nesse tempo todo de carreira e de estar na academia. Por quê? Porque a questão é a seguinte. A universidade, quando a gente fala de educação no Brasil, ela não trabalha com ciência. Pelo contrário, ela tem uma perspectiva contrária à ciência.
E esse é o grande problema, porque o que está lá acontecendo dentro da sala de aula não chega na universidade, porque se eu não tenho ciência, eu não meço nada, eu não observo nada, eu só trabalho com aquilo que eu acho. E eles vão falando coisa e começam a viajar. Então eu vou dar um exemplo aqui. Qual que é? O que vocês tiveram que ler para fazer concurso ou para fazer qualquer coisa? Não é Mantuan? Todo mundo tem que ler Mantuan? O que a Mantuan diz? Que se tiver o coração bom, a criança aprende. Tá, todos os livros dela só diz isso. Se tiver o coração bom, a criança aprende. E eu pergunto para vocês que estão na prática, coração bom faz as pessoas aprenderem? Não. Ela não fala coração bom, ela fala atitudinal, que aí fica parecendo ciência, né? O atitudinal, o coração bom, posso chamar assim, ele é um pré-requisito, eu preciso dele. Para eu me comportar, para eu estudar, para eu fazer curso, para eu me envolver, para eu realmente me dedicar. Mas ele não resolve o problema. Ele é só um pré-requisito para que eu possa resolver o problema com os instrumentos que existem. E essa é a contradição da educação brasileira. É que aquilo que a gente vê na universidade, na nossa formação de graduação, pós-graduação, e pode fazer mestrado e pode fazer doutorado, não corresponde ao nosso desafio em sala de aula. Por exemplo, qual é o nosso grande... Existem dois grandes desafios que os professores falam nas pesquisas. Disciplina escolar, disciplina. A bagunça, que é uma coisa, é uma coisa brutal no Brasil. Segundo, a inclusão escolar, essas duas coisas. Na faculdade de pedagogia ou qualquer outra licenciatura, tem aula de como diminuir, reduzir a disciplina escolar? Alguém que fala, gente, estratégia número 1 para a disciplina escolar. Tem essa aqui, as pesquisas aqui mostraram que acaba 72% aqui da disciplina, tem esse outro aqui, que nas pesquisas tal e tal reduziu 70%, tem essa pesquisa aqui, que tem um nível 1, 2 e 3, se você fizer aqui, faz assim, a metodologia com melhor evidência é essa. Alguém teve essa aula? Não. Primeira semana que eu tive de aula, que eu fui para a sala de aula, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Voltei para casa, peguei todos os textos de faculdade, todos. Só tinha um texto sobre indisciplina escolar que dizia que era do problema do neoliberalismo e acabou. Então, é do neoliberalismo, é culpa minha, tá tudo certo, é isso. Então, a escola, ela é a universidade, a pedagogia, ela é profundamente descolada na prática. Praticamente não tem nada que você vê ali de prática. Praticamente nada. Aí você fala, é só teoria, né? Não, não é teoria também. Porque teoria é um conjunto explicativo baseado em evidência científica. Então, por exemplo, a relatividade geral do Einstein é uma teoria. Por quê? Porque há evidências que sustentam aquilo que ele falou. Né? O que a gente aprende na faculdade não é nem teoria, é só discurso. Porque a maioria das coisas que é ensinado na faculdade não é explicativo de nada. Por exemplo, curso de alfabetização, a disciplina de alfabetização. O que a gente deveria aprender? Como alfabetizar? Gente, a alfabetização é assim, melhor metodologia é essa aqui, tem a melhor evidência é essa, vamos aprender aqui, que seria o método fônico, vamos aprender aqui, e agora vamos aprender a ler pesquisa, para o dia que sair um método melhor, vocês aprenderem o melhor. É isso que deveria ter no... Não, o que é? Vocês lembram da disciplina de alfabetização na pedagogia? Era falando como que era importante a pessoa ler e escrever. 6 meses falando isso. Olha, a cidadania, porque a leitura, ela possibilita a cidadania. Aí ficam fazendo variações disso durante 6 meses. O que eu não estou dizendo que não tem que falar, mas em uma aula você fala isso. O restante você pode ensinar o indivíduo a alfabetização. Então, este é o problema da educação de um modo geral. Quem está mais tempo aí na rede deve se lembrar que durante um certo tempo, por exemplo, ou em outra rede, né, foi proibido ensinar tabuada. Isso não podia de jeito nenhum. Ave Maria, se alguém ensinasse tabuada. É tradicionalista, conservador, que não pode, que tinha que ser só assim, ó. Eles falaram, porque alguém teve a seguinte ideia, gente, já pensou que a tabuada é um negócio que decora, que o bom mesmo é você pegar o conhecimento e colocar na vida real. Então você conta uma história, no meio você põe a conta. Já percebeu que isso aqui é bom? Porque é o conhecimento significativo. Esse discurso, ele é bonito? É. Faz sentido? Faz. É verdade? Não, é falso. Como é que eu sei que é falso? A gente proibiu a tabuada
E pronto, nós temos 20 anos de formação de gente que não sabe nada de matemática. O Brasil é ruim em educação, mas em matemática ele é o último. Você chega no lugar e fala assim, me dá um salgado, por favor. Aí, quanto que é? Aí o cara fala, R$3. Você dá 5 para ele e fala, só um minutinho. Para te devolver, tô aqui 2. Porque não sabe nada de matemática, nada. Porque durante 20 anos, a gente criminalizou a prática de tabuada baseado num discurso lindinho e errado. Se a gente fosse um pouco mais científico, o que a gente faria? Pegaria um município qualquer, dividiria as escolas em 2 grupos, para metade daria a tabuada, para metade daria só aprendizagem contando uma história, e aí a gente faria uma avaliação do conhecimento matemático antes e depois desses 2 grupos. E aí a gente diria se funciona ou se não funciona. Saberíamos aí que não funciona. E não teríamos perdido 20 anos disso. 20 anos desse ensino. Então, tem uma contradição aí, então, que é o seguinte. A nossa universidade diz que não pode fazer nenhuma observação e nenhuma mensuração da realidade. Não pode colher dados da realidade. Não pode, é proibido. Ou seja, ciência trabalha com dados, se não é dados, eu não sei o que é. Né? E aí eles falam que basta ter o coração bom que a criança aprende. E não estou falando de lugarzinho pequeno, eu estou dizendo, eu citei, tem um nome, da Mantuan, é a Unicamp diz isso. Então, como a gente não... E aí o problema é que nós, na universidade, nós tivemos uma disciplina de método científico, mas não ensinou método científico, ensinou a BNT só. Então, dizer, põe parênteses, põe minúsculo, põe maiúsculo. A gente não aprendeu o método científico, de fato. Então, aí começa a surgir esse monte de modinha. Então, quem está na escola sabe que todo ano chega uma modinha, que diz que agora sim que vai salvar, que vai todo mundo aprender, por causa dessa modinha nova. Todo ano chega uma modinha. E aí as universidades vivem em ciclos de modinha. Pedagogia de projetos, pedagogia não sei do quê, agora não sei o que da água, agora não sei o que. E toda hora fica mudando essas modinhas aí. Agora metodologias ativas. Agora, se você falar metodologia ativa, beleza, sucesso. Aula invertida. Aí fica inventando toda hora uma modinha diferente. E a gente não tem como avaliar se uma coisa funciona ou se ela não funciona. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui... começar com uma introdução. Vocês devem ter visto que recentemente saiu resultados positivos de uma série de vacinas, né? A vacina de Oxford, a da Pfizer e 2 chinesas. A pergunta é, se já teve resultados positivos, por que não deu ainda para a população? Porque há 3 níveis de pesquisa. A primeira é para saber se faz mal. Para todo remédio assim, tá? A segunda é para saber se funciona para um grupo pequeno. E a terceira é para saber se isso que funcionou para um grupo pequeno se serve para todos. Como é que você faz isso? Fazendo com grupos grandes, representativos, estatisticamente representativos, né? Grupos multicêntricos, grupos independentes, e aí, só aí, quando passar para a terceira fase, que eles vão distribuir. Certo? Bom, a pergunta é, por exemplo, então, portanto, eles vão distribuir depois que tiver isso. Mas se o presidente ou alguém decidisse distribuir antes, o que ia acontecer? Ele ia ser preso por crime hediondo. No Brasil é crime hediondo. Se você entregar um remédio, ou se você vender um remédio para uma coisa que ele não é. O remédio, nesse caso vacina, entra na mesma regra. Para uma coisa que ele não tem evidência. Só que para a educação é diferente. Eu posso inventar qualquer coisa, converso com a Elma aí, se ela quiser comprar de mim, ela já compra e tudo certo, mesmo que não tenha nenhuma pesquisa mostrando que funciona para nada. Como quase tudo que é falado aí nas universidades e que eventualmente é publicado. Então, isso gera um mercado também. Né? E aí você tem ainda essa dimensão do problema. Portanto, o que funciona e o que não funciona? Como é que eu vou saber? Qual que é a trajetória de 90% de vocês aqui? Eu tenho certeza que é a trajetória de 90% de vocês. Vocês chegaram assim, agora, vou aprender, vou ser acompanhante, vou ser de sala de recursos, vou não sei o quê, vou comprar um tanto de livro de educação especial. Vocês compraram um tanto de livro. Aí vocês pegaram os livros, agora sim eu vou aprender. Pegaram o livro, aí começa o livro é assim. Fala o que é deficiência, depois vem. Na Grécia jogava as crianças na pirambeira.
Depois eles tratavam as crianças com caridade na Idade Média. Depois era a segregação. Depois veio Salamanca e agora respeitamos a diferença e todos somos iguais, tem que respeitar o próximo. E o livro é do começo ao fim dizendo isso. Eu juro para vocês, quando eu decidi estudar esse tema, eu já era pesquisador de outra coisa. Eu comprei uns R$ 1.000 e tantos, R$ 1.500, R$ 1.800 de livro na Amazon, eu tanto assim de livro, eu botei assim, falei, vou ler todos. Todos só dizem essas 5 coisas. Já resumi os todos para vocês aqui. Diz mais nada. Tinha um que chamava Práticas de Educação Especial. Não diz nada. É só isso. Essas 5 coisas aqui, mais nada. Eu fui fazer uma pós. O que disse a pós? Foi não sei quanto tempo de pós. Essas 5 coisas, não disse mais nada. Após, não sei como o pessoal tem criatividade para falar as coisas com palavras diferentes o tempo inteiro. Eu fui na casa de uma pessoa que tem uma biblioteca grande, eu fiz essa experiência. Esses dias. Eu peguei só os livros que estão escritos práticas de educação especial e que tem a palavra práticas no título. Tem nenhuma prática dentro. Tem nenhuma delas prática. Só conversa fiada. Eu fico com vontade de pegar essas pessoas, fazer igual o professor fala. Quero ver na minha sala. Professor, vem cá. Você falou que é só coração bom? Entra na minha sala aqui, dá uma chegadinha aqui, vamos conversar. Bota esse conhecimento todo aí, essa potência aí na sala de aula. Vamos ver aqui como é que funciona. Só quero saber como é que funciona. Eu tenho a maior vontade de fazer isso, a pena que não dá. O pessoal fica lá no ar-condicionado, nunca entraram na sala de aula e fica aí mandando regra para os outros, baseado em nada, né? Bom, dito tudo isso. Então, tá bom, Luciano, já entendi qual é a crítica, mas e aí? Bom, aí é o seguinte, nos Estados Unidos, lá eles não são bons de direitos sociais, são piores que nós. Mas lá, os pais de crianças, sobretudo com autismo, eles se organizaram de uma maneira absurda, assim, né? E lá houve um caso muito excepcional de uma tragédia, de um pai que acabou matando o filho em casa, porque ele não estava na escola, a escola não recebia, enfim, foi uma comoção e isso gerou a oportunidade dessa luta. Eles aprovaram uma lei em 2001 chamada No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás. E essa lei, ela diz o seguinte, só pode usar prática com evidência na educação especial, só, 100%. Se usar uma que não tem evidência, é corrupção e é cadeia, meu camarada. Então, se para eu usar, como é que eu ensino uma criança? Eu tenho uma criança com autismo e eu tenho que alfabetizá-la, ok? Qual é o método que eu tenho que usar? O que tiver a melhor evidência. Se não, é corrupção. É claro que eu posso, a evidência, existem várias práticas com evidência. E aí eu posso ver qual que é mais adequada para aquele indivíduo. Eu sempre tenho que fazer esse recorte individualizado. Mas eu tenho que usar práticas com evidência. Por exemplo, uma escola aqui no Brasil recusou a entrada de um sistema de comunicação alternativa de uma amiga minha, do filho de uma amiga minha. Se fosse nos Estados Unidos, ele ia responder judicialmente por isso, né? Ele tem que usar a comunicação alternativa para crianças que não falam. Ou outro sistema de comunicação, poderia ser Libras também, né? Você não pode deixar uma criança sem comunicação ou ficar inventando coisa. Então, lá eles conseguiram isso. Então, veja, ao mesmo tempo que o Estado diz que tem que ter, ele tem que financiar. E aí o Estado financiou um conjunto de pesquisas de grupos universitários para dizer o que tem evidência e o que não tem, o que funciona e o que não funciona. Então, para autismo, existem essas listas, eles publicam essas listas. Isso funciona, tá aqui, ó. E aí você olha lá na descrição, e você vai e procura a pesquisa, e na pesquisa tem a descrição dos procedimentos. Então, existe um lugar que a gente não aprendeu a ler nem a reconhecer, que é o lugar da gente pesquisar lá onde estão descritas práticas, né? Baseadas em evidências. Eu vou colocar aqui para vocês, porque a última dessas pesquisas, gloriosamente, saiu também em português. No site oficial deles, eles colocaram uma versão em português, que é de abril deste ano, com todas as práticas que funcionam para autismo. Tem uma outra pesquisa, um pouco anterior, que tem o que funciona, o que talvez funcione, mas a gente não tem certeza, e o que não funciona e talvez prejudique. Que eu acho uma pesquisa bem legal, assim. E tem algumas outras diferenças também. Mas o que eu quero dizer, portanto, só para caminhar um pouco para essa conclusão aqui da minha fala,
existe um campo de estudo só de práticas. É claro que a prática não é assim, eu pego lá e aplico porque tem autismo. Não, é sempre um primeiro lugar, eu preciso conhecê-las profundamente para conhecer meu aluno profundamente, para eu saber o que aquele aluno precisa, né? Dentro dessas práticas e como que eu vou organizar para ele. Porque o fato de ter um procedimento... Digamos que eu descubro que o procedimento para ele, o ideal é um procedimento de economia de fichas. Mas a economia de fichas é individualizada. Eu tenho que elaborar para aquele indivíduo. Porque são as características dele que comandam o meu processo. Só que nestas práticas também são previstos os processos de avaliação. Porque o que a gente lê na pedagogia sobre avaliação? A gente lê Jussara Hoffmann e Lucchesi, que fazem uma excelente crítica do processo de avaliação, mas não dizem como é que a gente tem que avaliar. Então a gente vê a crítica, mas a gente não aprende um processo de avaliação que seja baseado em evidências. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é a lógica que a saúde usa, por exemplo, para dizer se um remédio é um remédio ou não é um remédio, é um tratamento ou não é um tratamento, a gente deveria usar em educação, para saber se alguma coisa é um método pedagógico ou é uma ideia que alguém teve e a gente não sabe se ele funciona. E aí, o que a gente deveria fazer? Estudar. E aí, depois, ver se funcionasse, a gente passa, a gente compra, a gente faz, né? Porque a gente fica aí na tentativa e erro. E isso é muito complicado. Porque as nossas gerações, elas mudam muito. As crianças mudam muito. E aí você fica na tentativa e erro. Quando você aprende, você já mudou a geração de crianças e aquilo não está funcionando mais. Além de vários outros problemas. Principalmente quando a gente fala de crianças com deficiência. Porque a única oportunidade, praticamente, que elas têm de estimulação é da escola. Pois bem, essa pesquisa que eu postei aqui no chat para vocês, que descreve o que funciona e o que não funciona para autismo, ela diz que tem 28 coisas que funcionam para pessoas com autismo. 28. Tá? Práticas focais, para você pegar um comportamento. E essas 28 práticas, são 23 delas baseadas numa coisa que a gente chama de análise do comportamento aplicado. Portanto, é a grande maioria, né? As outras são mais de saúde, do que é feito na escola. Que é um indivíduo que é baseado, né, num conceito que na faculdade de pedagogia a gente teve uma aula dizendo que era do mal, que é o Skinner. E por que disseram que o Skinner era do mal? Porque trabalha com ciência. Por isso. Este é o único motivo pelo qual ele foi assim apresentado, porque ele trabalha com ciência. E essas práticas, portanto, elas deveriam fundamentar o nosso fazer pedagógico. E elas nos dão, isso sim é teoria, porque está validado cientificamente. Elas nos dão ferramentas para a gente fazer o que a gente precisa fazer, o que deveria ser. Vou falar resumidamente, aí vou pegar as perguntas. A gente deveria, primeiro, avaliar as crianças. Essa avaliação tem que ser a avaliação de 3 tipos de habilidade. As habilidades acadêmicas, que são aquelas que estão no currículo do sistema. Eu não sei se aí é sistema ou se pega o sistema estadual. Segundo, são as habilidades de aprendiz. O que é isso? É um indivíduo sair da porta da escola, ir até a sua sala, entrar na sua sala, sentar, ficar sentado, olhar para a professora, olhar para onde a professora pedir, pegar o livro quando precisar, pegar o caderno quando precisar, se comportar como um aluno. Crianças com autismo e deficiência intelectual, vocês sabem muito bem, muitos deles não se comportam assim. Né? Precisa que o acompanhante vá lá na porta para levar ele à sala, depois do intervalo ele não vai para a sala, ele às vezes não presta atenção no professor, às vezes ele também emite comportamentos que são problemáticos, né? que atrapalham a ele ou a outrem, como gritar, como agredir a outrem ou a si. Então, tudo isso são comportamentos de aprendiz que ele precisaria ter. A gente pode avaliar isso. Há protocolos só para isso, tá? Inclusive. E há protocolos mais amplos que têm uma área para isso. Habilidades desenvolvimentais também. Vou dar um exemplo. Você está no primeiro ano, você vai ensinar o quê? Alfabetização, é a base. Ok. Na alfabetização, eu ensino uma série de habilidades. Eu ensino essa habilidade que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó. Estou olhando para o meu dedo, tá vendo? Estou fazendo rastreio visual. Vocês ensinam essa habilidade? Está lá no sistema? Está na BNCC? Não. Por que não? Porque quando o bebê está lá no berço, a mãe já está passando para lá e para cá, tem um mobile, ele já aprende a fazer isso. A não ser que ele tenha um transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo e deficiência intelectual. E se ele tem, grande parte desses meninos não tem essa habilidade. E aí ele não vai aprender nem aqui nem na China a alfabetização. A probabilidade dele aprender a alfabetização, se ninguém ensinar
a rastreio visual para ele é igual a zero. Zero. Ele pode ter a inteligência do Einstein, que ele nunca vai aprender. Não tem nada a ver com inteligência isso. Então, eu preciso avaliar um domínio do desenvolvimento. Isso aí é uma análise desenvolvimental, dos marcos do desenvolvimento. Ou seja, existem também as habilidades desenvolvimentais que eu preciso avaliar. Essa é uma delas, imitação, atenção compartilhada, e tem inúmeras outras aí que eu poderia falar. Identidade, pareamento por identidade, pareamento arbitrário, são todas habilidades desenvolvimentais, sem as quais o indivíduo não vai aprender as habilidades acadêmicas. Portanto, a gente deveria avaliar todas essas habilidades, né? E existem protocolos organizados para isso, que, por exemplo, o VibMap, que podem ser aplicados por professores e que está traduzido para português, né? O nome em inglês, mas está traduzido para português e validado no Brasil. Depois a gente deveria escrever metas mensuráveis para esses indivíduos, metas de longo prazo e de curto prazo, e deveríamos fazer programas de ensino para cada uma dessas metas. E deveríamos ter uma estrutura de registro para monitorar os dados, monitoramento dos dados, para se a gente está ou não chegando próximo desses objetivos que a gente tem, e tomar decisão com esses dados. Resumidamente, é este o processo. Eu vou até colocar para vocês aqui um trabalhozinho, um manualzinho que a gente fez, que é o seguinte. Eu faço parte do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Educação, que está elaborando as novas diretrizes nacionais de educação especial. E isso vai demorar ainda, né? Sou eu e a professora Flávia Marçal, que é professora, pesquisadora lá do Amazonas. E é mãe de uma criança com autismo também. E aí nós escrevemos, e aí como não vai demorar para sair as diretrizes, a gente publicou uma espécie de um resuminho do que deve ser diretriz nacional em breve, mas num livro da Associação Nacional de Educação Católica, e aí tem um capítulozinho, a gente resume um pouco do que seria o processo de inclusão escolar. Bom, eu falei assim, de maneira mais geral, de maneira mais ampla, e eu queria que vocês fizessem perguntas. Podem fazer perguntas de questões práticas também, para eu poder trabalhar em cima de exemplos, para tentar discutir em cima deles. Selma, enquanto, então, acho que elas possam ir escrevendo, a gente colocou duas questões bem específicas mesmo, né? Uma delas é, assim, bem polêmica, porque né, não é só aqui em Telêmaco, que a gente tem né, em todos os lugares, e eu vi até uma fala sua, que fala de quem tem o direito ao mediador, né, o professor, nós falamos do professor de apoio, no caso, né, eu até vi na sua fala lá, que você cita, né, os instrumentos técnicos também, daí agora você já falou do VibMap, né, que os professores podem aplicar, né, e assim, porque há uma pressão também, né, assim, promotoria, vem os laudos, enfim, que o correto, claro, nós sabemos que, por exemplo, uma criança tem, né, com autismo, vai para a escola, e o correto seria que a gente, quando encaminhasse para a escola, ele fosse, né, que a gente tivesse condições de passar para o professor já suas habilidades, suas dificuldades, o que trabalhar, enfim, né, para que fosse, né, já feito um plano de ação, um plano individualizado, enfim, né, mas não dá, a gente não consegue, né, não dá conta disso tudo, né, e o que eu, assim, diante disso tudo, eu recebo, né, um aluno com autismo, por exemplo, na minha instituição, e eu não sei nada dele, né, eu não tenho uma avaliação, não tenho, né, por onde começar, por exemplo. Tá. Então, vamos lá. A primeira coisa, aliás, eu estava ontem conversando com uma menina de outro município que eles estão tentando organizar para fazer isso lá. O segredo do processo de inclusão, na minha interpretação, o grande segredo que a gente precisa desenvolver é o professor de sala de recurso. Ele que é o diamante do processo. Porque, veja, o problema é que
não sei como é que é aí, mas isso varia de município para município. Mas, na maioria dos municípios, o que se exige para ser profissional de sala de recurso é uma pós-graduação em educação especial ou educação inclusiva. Né? E aí, essas pós-graduações, vou dar um exemplo. O menino não precisa ficar sentado na sala de aula? Ele precisa, não precisa? Digamos que é no ensino fundamental. Bom, então, ficar em sala de aula sentado é tipo a habilidade mais óbvia, da mais óbvia, da mais óbvia, da mais óbvia. Então, eu quero saber, até cheio de professor de sala de recurso aqui. Alguém fez um curso de educação especial que tinha uma aula dizendo assim, como ensinar o menino a sentar? Alguém escreve para mim se teve. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então o que é esses cursos, então, de educação? E eu estou falando, pode ser de universidade federal. Não é uma questão de qualidade da instituição. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é do domínio de uma postura anticientífica na academia. É disso que eu estou falando. Por que eles não ensinam a sentar? Porque a Mantuan já falou, se você tiver o coração bom, você não precisa ensinar. Você entra com o coração bom e a criança senta. Entendeu? Então, aí que mora a grande questão. Porque qual que seria o ideal? Eu falei de um instrumento, por exemplo, que é o VibMap. Ele é de graça e o professor pode aplicar. Então, vamos imaginar o seguinte, e é isso que eu estava discutindo até com essa menina ontem. Quando o VibMap é só um exemplo, tem vários outros, tá? Quando a criança chega na escola, o profissional de sala de recursos deveria fazer essa avaliação. Né? Esse deveria ser a entrada da criança na escola. Isso poderia acontecer vamos imaginar assim, ó, uma escola, eu estava falando agora há pouco, antes de falar com vocês, estava falando com uma menina de sala de recursos. Ela está numa escola que tem 9 pessoas com diagnóstico de autismo. Não necessariamente precisa ter o diagnóstico, né, mas nesse caso tem. E acho que tem mais ou menos o mesmo tanto de deficiência intelectual. Portanto, ela tem 18. Digamos que ela invista aí 2 dias para o VibMap de cada um. Significa que em um mês ela tem o VibMap completo de todos. Pode ser que alguns demorem mais, porque quem tem um desempenho mais fraco, com menor repertório, é mais rápida a avaliação. Quem tem mais repertório, menino, né, mais desenvolvido, vai demorar um pouco mais. Então não tem uma regra. Mas em um mês ela tem um VibMap passado em todo mundo. Profissional de sala de recurso. E aí, o VibMap ele tem uma área que você faz um cálculo. E aí, nesse cálculo, você chega à conclusão clara. Ou ele precisa do mediador, ou não precisa do mediador. Entendeu? E mais do que isso. E aí, um outro tabu da educação no Brasil. Diz ainda se melhor para ele é estar na sala comum ou não, estar numa sala especial. Porque isso é outro absurdo que inventaram no Brasil. Que não pode ter sala especial, que é ruim para as crianças. Da onde que tiraram isso? Porque o lance é o seguinte, existe uma coisa que é assim, as pessoas, num certo momento, principalmente quem não entende de ciência, elas montam em cima de título. Então, assim, não, eu tenho doutorado, eu sou doutora, eu estou falando isso é verdade. Como se um doutorado fizesse aquilo que você fala virar verdade. Isso é um absurdo. Doutorado é documento para fazer concurso. É isso. Uma coisa é verdade se há evidências de que aquilo é verdade. Não é verdade se não há evidências de que aquilo seja verdade. Ou se há evidências em contrário. Em ciência é assim que a gente se comporta. Né? Uma vacina, a gente diz que ela é vacina quando tem dados publicados de que ela funcionou. Não é quando eu acho, não é quando... Não, mas tem 5 pessoas com doutorado que falou que ela funciona. E daí? Né? Se você pega 1915, quando Einstein publicou a teoria da relatividade geral, a hipótese da relatividade geral, né, que era só uma hipótese em 1915, e ele já era um superstar da física. Mas e daí que ele falou? E daí? Em 1919, no Brasil, que a gente conseguiu demonstrar que isso era realmente uma teoria, ou seja, que havia dados de que aquilo era verdade. Ele falou lá das ondas gravitacionais e ninguém aceitou, até que nós medimos em 2016. Antes, 2015, era só a conversa do Einstein. Mas foi o Einstein que falou. E daí? Em ciência não tem autoridade, não existe autoridade em ciência. Ciência tem dados, tem evidência. Então, qual é o país no mundo que acabou com a educação especial e que está funcionando? Vamos dar uma olhada na Finlândia? Tem sala especial, tem escola especial. Em Cuba? Tem. E na Holanda? Tem 5 tipos de escola na Holanda.
E na Bélgica tem, e na Suécia tem, e na Suíça tem, e na Inglaterra tem, e nos Estados Unidos tem. Sabe qual é o único lugar do mundo que não tem? Brasil. Porque inventaram isso aí, ninguém sabe de onde que tiraram isso. Quem acha que pode fechar a PAI hoje e botar todo mundo na escola regular, é só quem nunca foi numa escola. Só. É o único perfil de pessoa que fala isso. Né? Então, isso não existe. Os dados dizem o contrário. Os dados dizem que a maioria se beneficia da inclusão, sim. A grande maioria, a esmagadora maioria. Mas não são todos. E o VibMap te diz quem é quem. O VibMap é um instrumento que passou por 500 mil pesquisas. Né? Então, não é uma coisa, não é um chute. Né? Então, o VibMap ele é capaz de dizer. Mas se eu puder dizer assim em linhas gerais, eu diria o seguinte, sobre o acompanhante ou não. A pergunta é, esse menino, ele vai para a sala de aula, ele tá acompanhando. Se eu fizer uma aula adaptada para ele, mas realmente adaptada para ele, realmente caprichada para ele, se eu adaptar a matéria, se eu adaptar a atividade, se eu adaptar o ambiente, se eu adaptar tudo, ele consegue fazer sozinho? Se sim, ele não precisa do mediador. Se ele não consegue mesmo fazendo isso, então ele precisa do mediador. Porque, veja, vamos imaginar que ele não sente. Eu preciso fazer um programa para ele sentar. Como que o professor regente vai ensinar o menino a sentar? Não tem como. Pela dinâmica da sala. Ele tem que dar conta de 30 alunos. Então, ele precisa dar esse tipo de ensino de habilidades de aprendiz e de habilidades desenvolvimentais, eles precisam de muita proximidade, muito tempo. Né, muito empenho. Não é possível o professor regente tirar para isso. Habilidades acadêmicas é diferente. O professor regente tem a obrigação de adaptar para que fique no nível daquele indivíduo para que ele consiga fazer sozinho. Mas se ainda assim ele não conseguir fazer sozinho, isso quer dizer o quê? Quer dizer que além de habilidades acadêmicas, está faltando habilidades de aprendiz ou habilidades desenvolvimentais. Então, quando tem essas duas necessidades, precisa de acompanhante. Quando não tem, a questão de habilidades acadêmicas, aí ele não precisa de acompanhante. E neste caso, se você colocar acompanhante, você está prejudicando ele, porque você está tornando ele dependente. Só que qual é o problema da maioria dos lugares? O problema é assim, o professor de sala de recurso olha e fala, ele sabe ir no banheiro sozinho, não, acho que não precisa não. Não. Ele diz, tem muita dependência, é muito bom, e ele faz várias coisas, e não precisa. Aí a mãe fala assim, tá querendo economizar em cima do meu filho, negativo. Vai no médico e fala, doutor, põe aí que precisa, põe no papel aí. Aí ela pega do médico, o médico escreve, ela vai para a justiça. E aí o judiciário, ele tem, de um lado, um documento do médico que não entende nada de educação e nem sabe como é que é na escola. Mas, por outro lado, ele tem o documento da escola que não tem nenhum fundamento científico. É só assim, olha, eu acho, eu vi, ele vai no banheiro. E aí, meu amigo, ele vai decidir em favor dos médicos. E você sabe por quê? Porque essa história que eu estou dizendo para vocês, que é baseada em evidências, essa história começou na medicina na década de 70. Então, a medicina, desde a década de 70, ela quase dobrou a capacidade, a estimativa de vida da população no mundo. Por quê? Porque começou a usar ciência. Porque a medicina virou medicina baseada em evidências. E a educação não saiu do lugar. Porque a educação, a ciência é mal vista. Ontem eu estava pegando um livro que era educação infantil, arranjando contingência na educação infantil, coisa assim. E aí tinha um capítulo que era assim, ciência e educação, uma relação urgente. Só que o livro era de 1983, e eu fiquei preocupado com isso. Porque nós estamos provavelmente muito pior que estamos em 1983, em termos de ciência na educação. Então, naquela época já era urgente, né? Hoje está desesperador. Então, é por isso que médico tem prestígio. Antigamente era professor que tinha prestígio, mas aí tem outros motivos que eu não vou discutir. Também não era porque eu usava ciência, mas tem outros motivos que são muito mais complexos. Mas o professor tinha mais prestígio que o médico. Mas a medicina, quando ela começou a usar a ciência, a partir da década de 70, com um cara chamado Cochrane, ela ganhou prestígio. Então, o médico é super prestigiado. E a educação não. Então, o juiz, a não ser que a gente mostre base científica do que a gente está fazendo, o juiz sempre vai definir a favor do médico. Tinha outra pergunta, né, que você tinha anotado aí. Deixa eu ver aqui. Tá, obrigada. Com relação ao horário adaptado.
o horário reduzido para o autista, né, por conta de comportamentos, enfim. O horário adaptado é o seguinte: é possível fazer? É. Mas obrigatoriamente ele tem que ter data para acabar. Então eu digo assim, olha, fulano, seu filho, ele não consegue ficar 40 horas, 4 horas diárias aqui. Ele acabou de matricular, tá? A gente está na primeira semana, eu digo, olha, ele não consegue ficar 4 horas, consegue ficar só 1 hora, consegue ficar só meia hora. Vamos imaginar que pode ter casos assim muito graves. Então a gente consegue ficar só meia hora, ok? Então é o seguinte, a gente vai escrever aqui um planejamento, e nós estamos aqui, digamos, seja fevereiro, né? Então, a gente escreveu esse planejamento aqui, tem esse passo, esse passo, esse passo, esse passo. Então, a gente, em março, a gente já vai estar, em 2 semanas, a gente vai estar fazendo 1 hora, e aí, em abril, a gente vai ter, no começo de abril, a gente já vai ter aqui as 4 horas. E por quê? Por que que ele obrigatoriamente tem que ter data? Primeiro, porque a LDB, ela diz o seguinte, que tem que ter, no mínimo, 800 horas em 200 dias letivos. É uma regra, uma norma, tá? A norma, esse ano é diferente porque teve aí um projeto de lei que relativizou isso. Mas essa norma, ela descreve o que a gente deve fazer, no caso do Estado. Quando a gente aqui, todo mundo aqui está atuando pelo Estado. Só que temos que pensar o seguinte, acima da norma existe uma coisa chamada melhor interesse da criança, é um princípio. Não sei se aqui que já fez direito, mas princípios estão acima das normas. Tá? Então, esse princípio é o fundamental. Se eu fizer o horário adaptado desse jeito, ele não vai ter 800 horas. Só que, quando eu me fundamento no princípio do melhor interesse da criança, se eu colocar ela 4 horas aqui obrigatoriamente só para cumprir a lei, ela vai ser prejudicada. Porque ela não tem ainda os requisitos de aprendiz para ficar na escola. Ela está ficando aqui chorando 4 horas ou gritando 4 horas. Né? Então, eu estou fazendo aqui adaptativamente. E por que eu não posso fazer isso, então, se é no melhor interesse da criança, por que eu não posso fazer isso definitivamente? Porque há práticas baseadas em evidências em abundância para garantir que ele aprenda isso nesse tempo. Se ele não aprendeu, é porque a gente não ensinou direito. Isso aí a prática é tiro e queda. É o tipo de coisa que não tem dúvida. Entendeu? Dá para aprender, ensiná-lo a ficar 4 horas na escola tranquilamente. Tranquilamente. Então, vai lá, práticas baseadas em evidências para a agressividade, digamos que seja isso que ele apresentou. Aí está lá, reforço diferencial. Prática com evidência, assim, abundante, retumbante. Se aplicou, pá, a agressividade já começa a cair imediatamente. Pairing, ou pareamento de estímulos, imediatamente. Então, você consegue fazer um plano. Então, é direito deste indivíduo ter acesso ao que tiver de melhor. E o que a gente precisa em termos de recursos financeiros, de estrutura para fazer isso? Nada. Porque o professor de sala de recursos já está, o acompanhante já está. Não é, porque essa é uma outra dimensão da legislação. A legislação diz que adaptações razoáveis. Se eu dissesse para vocês, olha, tem uma prática aqui que garante ele fazer isso, custa 5 milhões. 5 milhões é complicado, né? É difícil, todo mundo precisa ter orçamento, tem lei de responsabilidade fiscal, um monte de coisa. Então, saiu um estudo recente, até um estudo de Harvard, não me lembro quem são os autores, mostrando que a inclusão escolar, o que não precisa não é um caminhão de dinheiro, é preparação baseada em ciência. Só é isso que precisa. Essa é a questão. É o que faz a diferença. Tá, uma pessoa pediu para eu citar aqui mais instrumentos. Eu vou colocar o nome aqui dos instrumentos, tá? Que podem ser aplicáveis nesse contexto. Eu coloquei aqui Ables, coloquei PIC, que para mim é o melhor para os casos mais leves, os casos que normalmente estão em escola comum, mas os 2 últimos livros não tem ainda em português. Se for adolescente, eu não sei até que ponto vocês pegam, mas no fim da adolescência, tenho esse AFOS, que eu estou escrevendo. Vou colocar um caso aqui, que é só para casos gravíssimos. Para casos assim, sabe aquele moleque que quer destruir a escola? Esse Essential for Living. Inventory.
o seguinte, ó. O problema desses instrumentos é que o ViviMap está em português, a Able vocês também acham em português, o PIC se acha a metade não, AFOS acha, Essential for Living não, esse Inventory of Good Learning Repertoire também não, e GLR é isso. Também não, mas dá para fazer um grupo que vai traduzindo em grupos, dá para fazer. Em português, esses que eu falei, Viviane, ela perguntou aqui. Eles mantêm o título em inglês, mas esses têm em português, a maioria aí. Tem também o Portage, que é mais para bebês, para creche, daria. O ESDM também, que é para creche, também daria. Carolina Curriculum. Esse não tem traduzido, mas esse é legal que além da avaliação, ele já tem os programas para poder ensinar. O PIC também tem. Os outros não, os outros a sua avaliação você tem que planejar o que tem que ensinar. Então, esses são alguns dos instrumentos que fazem. Esse IGLR, o Inventory of Good Learning Repertoire, ele é só para comportamento de aprendiz. Só para a gente saber exatamente se esse indivíduo se comporta como realmente um aluno. A gente elaborou lá as novas diretrizes da educação especial, mas não sei se vai se aplicar, quando vai ser. Se tudo der certo, vai ser as universidades e as prefeituras vão ter que oferecer essas formações todas, que incluam, por exemplo, essas avaliações, para os professores de sala de recursos, em algum tempo. Então, a diretriz ela não é obrigatória para o município, mas quando o município vai buscar recurso, aí ela tem que cumprir. Então, isso aos poucos vai acontecendo. E as universidades federais também, a mesma coisa. As pós-graduações podem continuar ensinando o que eles quiserem aí, mas quando eles quiserem verba federal, eles vão ter que ter esses conteúdos nos seus programas. E aí que começa a mudar as coisas. Né? Demora um tempo, portanto, mas começa a dar um gás. Podem perguntar coisas práticas, tá, pessoal? Mas deixa eu só falar, então, sobre essa questão da redução da agressividade. Então, enquanto o pessoal vai perguntando aí. Se você procurar lá, você vai encontrar isso que eu falei, esse nome desses procedimentos, inclusive no que eu mandei lá, na pesquisa que eu mandei aqui. Então, o que é o reforço diferencial? Assim, tentando assim, ser bem genérico para vocês. E eu vou pegar um vídeo aqui que eu expliquei isso de uma maneira bem clara, assim, né? Com bastante detalhe. O reforço diferencial é o seguinte. Tem um livro aqui que ele começa com essa explicação assim. Dizem que é verdade, não sei. A rainha da Inglaterra, Vitória, ela estava brigando com o marido, e aí o marido saiu ou foi expulso do quarto, não está claro. E aí ele vai para um escritório, e aí ela chega lá e fala: Albert, abra agora, quem está mandando é a rainha da Inglaterra. Ela que era a herdeira, né? E nada. Aí ela, assim, Albert, abre agora. Quem está mandando é a rainha da Inglaterra, de toda a armada inglesa e das Índias Orientais e de toda a comunidade britânica. Abre agora. Aí ela bateu devagarinho e falou assim, amor, abre, aqui é sua esposa. Aí ele abriu e ela entrou. Então, isso é que é reforço diferencial. Reforço diferencial é quando você tem uma série de comportamentos e você seleciona aquele que você considera adequado para um certo contexto e você dá a ele consequências que façam com que ele continue e ele aumente de probabilidade. Então, se um menino grita na escola, ele grita por algum motivo. Eu não sei qual é o motivo, mas tem um motivo. Como é que a gente sabe qual é o motivo? A gente sabe por um processo de avaliação chamado de análise funcional. Análise funcional. Se você for trabalhar um dia nos Estados Unidos com população com autismo, não importa a sua profissão. Se você não souber isso, é proibido. Tem lei que diz, não pode, você não pode. Se você não sabe fazer análise funcional, então você é proibida de atender pessoas com autismo, não importa a sua profissão. Então, você tem que fazer análise funcional. Por que ele grita? Você vai saber. E não é saber
igual a gente normalmente faz em educação, que é aquela coisa de, eu vou elaborar uma hipótese, eu vou, sabe, ter ideia, segundo tal autor. Não, não. Você sabe que é por aquilo. Entendeu? É como se você fizesse um exame e tem o resultado no final. Então, você faz uma análise funcional e você sabe por que aquele comportamento acontece. Ou seja, você sabe qual é a função do comportamento, qual é o motivo, o que é que ele visa atingir. Todo comportamento tem função. Às vezes a gente sabe qual é, estou falando até do nosso mesmo. Às vezes a gente não sabe. Pessoas com autismo é mais difícil a gente saber ou até a própria pessoa saber. Então, a gente faz análise funcional, a gente sabe qual é a função. E aí a gente passa a selecionar o comportamento que vai atingir aquela função. Então, se ele, por exemplo, vou dar um exemplo de uma função muito, muito, muito comum. Se ele faz isso por atenção, então eu vou fazer diferente. O comportamento que vai dar acesso à atenção é outro, é um comportamento que eu vou selecionar. Pode ser, por exemplo, a ausência de gritar. Se ele não gritar, ele tem atenção. Se ele gritar, ele não vai ter. Estou dando um exemplo, tá? Existem milhares de possibilidades aí. Então, isso que é um reforço diferencial. A Alessandra escreveu assim, dá para falar os prós e os contras do método ABA? Então, vamos lá, Alessandra. Temos um primeiro problema aqui. Não existe método ABA. Quando a pessoa fala isso, eu sei que tem profissionais que oferecem com esse título, eu sei um monte de coisa, mas é porque a pessoa ela não conhece do assunto, essas pessoas que oferecem sob esse título. Então, o que existe é uma ciência chamada análise do comportamento aplicado. E nós temos milhares e milhares e milhares de milhares de pesquisas acerca disso. Qual que é o contra, vamos dizer assim? O contra é que você não consegue implementar um processo que seja baseado em análise do comportamento sem você ter um conhecimento muito grande. Ele não tem uma cartilha, um manual que você possa seguir e que as coisas acontecem. Então, ele exige que você... Não, Alessandra. Eu não detesto ABA, não. O que eu falei é que eu detesto o método ABA, porque se a pessoa fala método ABA, ela está fazendo errado. Entendeu? E é isso que dá errado. É isso que eu falei, que tem um vídeo que eu falo, detesto o método ABA, é porque se alguém faz isso como método, é que ele não entendeu. E ele está fazendo errado e isso traz prejuízo, porque ele está fazendo errado. Agora, uma intervenção que seja baseada em ABA, o contra realmente é essa exigência de estudo e de planejamento. Assim, a grande maioria é de planejamento, porque a gente só vai fazer a intervenção com a criança quando a gente tem um planejamento muito minucioso. E a gente faz registro de tudo, porque qualquer coisa que seja científica precisa de registro. Eu preciso de dados da realidade. Registro muito diferente do que normalmente a gente faz. Um registro realmente muito minucioso. Agora, em termos de pró, né? Intervenção baseada em ABA é a única com evidência, assim, globalmente, para autismo. Não tem nenhuma outra coisa que funcione para autismo hoje. Globalmente. Existem práticas que são práticas focais específicas, que são intervenções e instruções mediadas por tecnologia, exercício e movimento, integração sensorial de Aires, intervenção cognitivo-comportamental e intervenção mediada por música. Essas são 5 práticas focais com evidência para autismo. As outras 23 são baseadas em ABA. E a intervenção global com evidência para autismo é intervenção baseada em ABA. Então, essa é a ideia. É a ideia, né? Nos Estados Unidos, o curso de educação especial, ele se chama após, como se fosse após, né? Mestrado. Só que lá o mestrado deles equivale à nossa pós. Chama Educação Especial /ABA. Então, na verdade, é quase a mesma coisa. Quando você olha essa pesquisa que eu trouxe para vocês aqui, de práticas baseadas em evidências, vocês vão ver que é 7 vezes mais comum que sejam implementadas por professores, por educadores, do que por psicólogos. No Brasil, que tem esse negócio de que é mais psicólogo, mais da clínica, mais... Né, lá não é. Lá é muito mais na educação. E lá é o que apresenta os números mais, obviamente, positivos, né?
E uma outra coisa interessante, toda escola lá tem fono e tem TO e psicóloga. Isso no mundo inteiro civilizado. É outra coisa que inventaram no Brasil para economizar em cima das crianças. A universidade é que inventou. Então, o Unicamp, por exemplo, abomina USP abomina. Imagina ter fono e TO e psicóloga na escola, que é isso, não pode. Porque é a saúde na educação, vocês sabem o que estão falando. Intervenção A serve para outros tipos de alunos? Sim. Carla, eu uso com todos os meus alunos, todos, 100%. A minha aula toda baseada em análise do comportamento. Com alunos com desenvolvimento típico. Agora, para intervenção individualizada, que tem evidência, autismo, TDAH, TOD, né, transtorno opositor desafiador, deficiência intelectual também, a mesma evidência de ABA. As outras condições, pelo menos eu não me lembro agora de outras. Paralisia cerebral, tem evidência também. O que eu não sei é surdez e cegueira, isso eu não sei. E deficiência física e deficiências múltiplas eu não sei. Luciano, acho que uma das nossas questões era sobre a aba mesmo, e inclusive a gente, né, tinha até notado aqui que principalmente não é método, né? Outra era o rastreio também visual, que você já comentou também, né? Aí tem uma questão sobre o reforço positivo também. Você sabe que eu li agora? Eu li agora uma reportagem que o governo federal está querendo dar dinheiro para os alunos que forem o melhor. E eu suponho que alguém está justificando isso como se fosse reforço positivo. Reforço. Porque há essa confusão de que reforço é docinho, reforço é não sei o quê, é competição entre os alunos, e absolutamente não é isso. Né? Então, em primeiríssimo lugar, qualquer coisa que seja estímulo de competição entre os alunos não é aba. A aba, você só compete contra você mesmo, contra você no passado. Só um indivíduo é medida para ele mesmo. Então, se ele fazia A, agora ele vai fazer A e B. Então, ele só compete para ser melhor que si mesmo, e não para ser melhor do que o outro. Portanto, eu escolher o melhor e dar alguma coisa, uma recompensa, isso não é aba, é outra coisa. O reforço é uma consequência, tecnicamente falando, é isso. É uma consequência que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer no futuro. Então, por exemplo, por que você se mantém trabalhando? Porque vocês recebem um salário. É isso que mantém vocês, ou seja, vocês emitem um comportamento, trabalhar, recebem uma consequência, que é o salário, e aí se mantém se comportando. Se a prefeitura parar de pagar e não gerar mais o direito, a justiça disser que ele não precisa pagar, né, não continuar gerando direito, você para de trabalhar. Você vai trabalhar em outro lugar que te dê esse reforço. Né? Se você vai para a academia, você pode ter vários reforçadores, você pode ter várias consequências. Pode ser a sua saúde que está melhorando, você está sentindo, pode ser o barato do atleta, como a gente fala, a serotonina, a endorfina, que você está sentindo, pode ser o encontro com outras pessoas, pode ser ficar com um corpo legal e te dar oportunidades sociais, sexuais, pode ser um monte de coisa. E pode ser tudo isso ao mesmo tempo também. Né? Ou seja, reforço é todas as consequências que mantêm um comportamento acontecendo. Acontece que o reforço positivo é quando isso acontece pela introdução de um estímulo. E o reforço negativo é quando isso acontece pela retirada de um estímulo. Então, mas a primeira pergunta é: e comportamentos que não têm reforço? Comportamentos que não têm reforço não existem. O que tem é comportamento que a gente não sabe qual é o reforço. Agora, comportamento sem reforço não existe. Então, todo comportamento tem um reforço. Agora, qual que que são elas? Vocês já pararam para se perguntar por que o aluno vai na sala e ele pega o caderno dele? Por que ele faz a lição? Por que ele faz as contas? Porque antigamente, eu entendo, antigamente a gente dava surra no aluno, o professor dava uma surra, ele batia no aluno, eu cheguei a apanhar de professor. Então ele fazia para fugir de um estímulo aversivo, que era bater, que era a dor. Então era reforço negativo, para fugir da dor. Certo? A dor não é uma coisa que eu preciso ensinar para você que é punitivo.
Isso é que é aversivo. Isso é natural. Você pegar um bebê e bater nele, assim que ele nasceu, já é aversivo para ele. Bom, nós não podemos mais bater nos alunos, né? Então, por que o aluno se comporta? Ele se comporta do mesmo jeito, para se comportar, para fugir de estímulos aversivos. Quais? O xingamento, a esculhambação, a nota vermelha. Vamos lá, vamos imaginar que o menino não sente na cadeira, ele deite no chão no primeiro ano. O professor dá uma esculhambação nele, ele senta. E aí, se ele ficar girando em torno da cadeira, o professor dá uma esculhambação nele, ele senta. Se ele subir em cima da carteira, o professor dá uma esculhambação, ele senta. Ou seja, ele se comporta para fugir da esculhambação. E se ele sentar, eu faço o quê? Nada. Por quê? Porque eu vi na faculdade que o comportamento tem que vir de dentro. Só que isso não existe. Porque a faculdade não trabalha com ciência. Esse é o problema. Na maioria das vezes, né? Então, não tem comportamento vindo de dentro. Isso não existe. Né? Então, a gente não reforça. O comportamento é só por punição. Acontece que é só por estímulos aversivos, para ele fugir do estímulo aversivo e se comportar bem. Acontece que tem alguns problemas, que a esculhambação, ela às vezes funciona, às vezes ela não funciona. Por quê? Porque ela precisa ser aprendida como um estímulo aversivo. Se você pega um bebê e esculhamba ele nasceu, você fala, olha, você é uma vergonha. Por que você não está se comportando adequadamente? Chorando? Quer dizer, que tipo de idiota fica chorando? Né? Para ele continua, tipo assim, né? Ele não sabe o que você está falando, não faz diferença nenhuma. Então, um menino, às vezes ele aprende que a esculhambação é aversiva. E, portanto, ele se comporta para fugir da esculhambação. É uns 25 alunos dos 30. Mas tem 5 que, por vários motivos que eu não vou explicar aqui agora, que não dá tempo, para eles a esculhambação é simplesmente a atenção. Eles se comportam para ter essa atenção, que é o Gabriel. É o Gabriel, o Miguel, o Lucas, nome bíblico de modo geral, assim, né? Todo mundo aqui sabe, né? Você dá uma esculhambação nele, a coordenadora dá uma esculhambação, a diretora dá uma esculhambação, quando ele volta para a sala, ele faz igualzinho. Porque esta consequência, que eu vou chamar genericamente de esculhambação, não reduz a probabilidade de se comportar, aumenta a probabilidade de se comportar. E aí a gente ensina esse menino a ser esse menino, e a gente fala, por quê, gente? Por que isso está acontecendo? E a gente não tem instrumento para descobrir isso, porque a gente não aprendeu ciência na faculdade. E essa eu acho que é a grande questão. E, portanto, as coisas que eu estou falando aqui, elas dizem respeito a toda a educação, e não só a educação especial, mas, sobretudo, a educação especial, principalmente o autismo. Então, a gente já trabalhou, por exemplo, a gente estava na empresa, né, dando uma consultoria para a escola particular no passado, e teve até um caso muito interessante, que era de um menino que era tipo assim, que tipo, perigava destruir a escola, sabe? Um menino com autismo. A gente simplesmente introduziu um sistema de economia de fichas com ele. Então ele tinha como se fosse uma placa, né? E aí ele colava as fichas à medida que ia passando a aula, cada atividade ele colava as fichas. E aí no fim ele podia sair tipo 5 minutos antes. Para quem é de sala de aula sabe, você deixar um menino sair 2 minutos antes pro intervalo, parece que você deu 1 quilo de ouro para ele. É uma coisa impressionante, né? Ou seja, é um reforçador, pode ser um reforçador se bem utilizado, se utilizado da maneira adequada. Então, e aí, de um dia para o outro, a gente introduziu um sistema desse, coisa mais besta, mais simples. E aí a professora, eu lembro que a menina com eu tinha contato me mandou uma mensagem, falou assim, a professora falou, gente, parece que fez um milagre. E não é uma coisa muito simples que a gente fez. Porque o reforço ele tem que ser imediato, ele tem que ser rápido. Eu vou contar uma história aqui, só por conta do tempo, eu vou contar uma história para fechar aqui para vocês, para falar sobre isso. Não, Letícia, a Letícia escreveu, esse reforço positivo, assim como a adaptação de horário, deve ter uma data para acabar? Não. Letícia, não existe nenhum comportamento humano sem reforço. Nenhum. Se você fez uma pergunta, é porque tem reforço positivo. Quer dizer, pode ter reforço negativo, mas eles são piores porque eles são baseados em aversivos. O reforço positivo, ele sempre existe. O que acontece é que você vai transferir o reforço positivo do que você planejou para o reforço positivo natural. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você está lá um pouco mais para frente, né? Ensino Fundamental 2.
E aí você dá um reforço positivo para o indivíduo que lê um livro. Você pode dar atenção, você pode dar nota para ele ler um livro. Mas qual que é o reforço? Tem que ser o reforço natural de ler um livro. Degustar o livro. Degustar a história. Então, o reforço positivo começa com um e ele se transfere para o outro, que é a própria compreensão da história. Né? Então, a gente faz estratégias de transferência de função de estímulo, que é um assunto complexo que eu não vou conseguir trabalhar aqui agora. Mas o reforço positivo nunca acaba. Se ele acabar, o comportamento deixa de existir. Imagina alguém que, por exemplo, deixa de ter prazer sexual e deixa de ter outros prazeres nessa esfera. Por que ele vai continuar se comportando? Se ele não tiver a consequência reforçadora, o comportamento acaba. Né? Ou eu posso falar isso de um monte de coisa, né? De qualquer coisa. Se o reforço acaba, o comportamento acaba. É claro que o reforço não é todas as vezes. Ele às vezes sim, às vezes não. Você lê um monte de livro, alguns são bons, outros são ruins. Né? Então, existe uma fase que o reforço vira às vezes sim, às vezes não. E assim ele deve permanecer. Mas vou contar essa história aqui da diretora, que eu acho muito, muito significativo. O Gabriel começa lá na sala de aula. Isso que eu estou falando para vocês, gente, eu posso apresentar um monte de pesquisa para vocês mostrando isso, tá? Que foi feito a intervenção com o Gabriel ou outros meninos desse tipo e que a coisa funcionou muito, muito rapidamente. Isso é o tipo de coisa, eu falo assim, educação especial é pepino. Tudo que vocês vão fazer, vocês precisam estudar um caminhão de coisa e vai demorar um tempasso para funcionar. Disciplina escolar, essa área, é muito diferente. Se vocês aprenderam as práticas de previdência, vocês começam hoje no bimestre que vem, já melhorou muito, mas é muito. Né? Então, nesse caso bem claro do Gabriel, esse tipo de perfil, isso já está muito bem estudado. Mas vamos imaginar aqui. O menino está lá na sala, deu 5 minutos de aula, ele começa. Não dá para ter aula com ele, simplesmente não dá. Aí a professora fala, Gabriel, você está pensando que é só você que tem aula aqui, menino? Que é só você que tem direito? Não, não tem jeito não tem como dar aula para você, todo mundo tem direito. Pelo amor de Deus, começou a aula, Gabriel. Mas como é que pode um menino... Não, vai para a coordenadora. A coordenadora olha para o Gabriel e fala assim, mas eu trabalho para o Gabriel agora, eu sou... Quer dizer, não tem jeito, Gabriel. Você, para mim, Gabriel, você não é problema pedagógico mais. Você é problema administrativo. Pedagogicamente, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. O que está na pedagogia, eu já fiz. O que vai resolver o seu caso, Gabriel, está fora das minhas mãos. Você vai para a diretora. Aí vai para a diretora fala assim, mas eu... Quer dizer, aqui é a diretora do Gabriel. Eu chego aqui, eu não tenho mais nada para fazer, né, Gabriel? Eu tenho só para você aqui. Aí, um belo dia, a diretora senta e fala assim, hoje eu vou exercitar pedagogia forte aqui. Gabriel, senta aí comigo. Ela começa, Gabriel, vamos conversar sério. Eu quero conversar com você, Gabriel, de igual para igual. Quero conversar sério. Gabriel, por que você faz isso? Aí o Gabriel faz assim, eu não sei, tia. Eu não sei. E ele não sabe mesmo. Ele não sabe. Fala, Gabriel, se você ficar assim, o que vai acontecer? Eu não vou passar de ano, né, tia? Então não vai passar de ano, Gabriel. E aí? E aí, depois? Eu não vou conseguir aprender, né, tia? Gabriel. Imaginou? Você aí, ó, adulto, com filho. E aí, se não tiver escolaridade, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir emprego, né, tia? Pois é, você não vai conseguir emprego. Aí, Gabriel, ó, imagina seu filho te pedindo uma coisa e você não tem dinheiro. Você tem ideia, Gabriel, de como é triste você não ter dinheiro para comprar uma coisa para o seu filho? Você não ter um emprego, chegar para cá todo dia procurar um emprego e não conseguir porque não tem escolaridade, Gabriel? Gente! Gabriel, só que isso que eu tô falando dura meia hora, 40 minutos. Gabriel, vou fazer um acordo com você aqui. Eu vou confiar em você, Gabriel. Eu acredito em você, eu vou confiar em você. Você vai voltar para a sala de aula hoje, Gabriel, e você vai se comportar de uma maneira diferente. Hoje eu tenho certeza, Gabriel. Eu tenho certeza que você compreendeu, eu estou percebendo isso. Faz um acordo comigo. Você faz esse acordo comigo? Eu faço, tia. Aperta a minha mão aqui, aperta. A diretora vai lá, ela vai na sala de aula e fala, professora, eu conversei com o Gabriel, tive uma conversa muito séria, e ele assumiu o compromisso comigo, então por isso que eu trouxe ele. Tudo bem, professora? Tudo bem.
Pode entrar, Gabriel, tá vendo? Ela volta para a sala, mas dá 5 minutos cravadinho, Gabriel faz a mesma coisa. Eu nunca fui a Telêmaco Borba. Eu estou mentindo? E por que ele faz a mesma coisa? Porque a diretora ofereceu para ele um reforço daqui 15 anos. Qual é a chance de funcionar um reforço daqui 15 anos, pelo amor de Deus? E a diretora faz isso ano após ano, ano após ano, ela tem 20 anos, ela aposenta e ela está fazendo isso. E por quê? Porque na faculdade disseram para ela que é a mente que muda o comportamento, que o comportamento vem de dentro. E a mente muda pela linguagem. E ela vai num curso e falam isso, ela vai em outro falam isso, ela vai em palestra e falam isso. E ela vai... Porque ninguém está trabalhando com ciência. A chance disso funcionar é igual a 0. Pode pegar qualquer diretora que trabalhou 60 anos e pergunta para ela se uma só vez funcionou. Isso. Tem menino que muda? Tem, mas por outras muitas coisas, a depender de vários elementos do contexto. Por causa disso, nunca. Então, é essa a provocação que eu estou fazendo para vocês. E eu espero ter deixado várias pessoas inquietas aqui com essa perspectiva. E que essas pessoas inquietas passem a ler essas coisas que eu falei, queiram fazer projetos, queiram fazer pesquisa, queiram fazer mestrado, queiram fazer, enfim, queiram produzir conhecimento sobre isso, consumir literatura sobre isso, sobre práticas baseadas em evidências. Mas eu não sei onde é que está aqui. Tem 2 livrinhos legais de educação baseada em evidências, mas eu não sei onde está, enfim. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é um legal, esse é bem legal, educação baseada em evidências, e tem um outro que é práticas de sala de aula baseadas em evidências, mas eu não sei onde é que está, tem algum lugar aqui, que eu acho que são uns bom começo aí para a gente começar a pensar sobre essas questões. E espero que Telêmaco Borba possa ser um lugar aí que essas coisas estão sendo fomentadas e agitadas coletivamente. Agradeço muito pelo convite de conversar com os professores, porque eu fiz um movimento muito arriscado na minha vida, né? Eu tinha uma carreira acadêmica, modéstia à parte, era um pesquisador relevante em outra área de pesquisa, e mudei tudo, dei um cavalo de pau. Então, nesse cavalo de pau, eu tive que mudar muitas coisas na minha vida e fiz um outro caminho, não fui para digamos assim, a universidade. Estou na universidade como pós-doutorando, mas não como em uma linha de pesquisa, como orientador e tal. E aí eu acho que esse canal, para a gente conversar com os professores, é muito satisfatório, para conseguir chegar nos professores e fazer esse contato, né? Eu coloquei para vocês aqui a referência desse livro que eu mostrei aqui. O outro, eu não estou com ele aqui agora, mas eu vou colocar o nome da professora, da autora. É Fernanda Orsatti. É professora do Mackenzie e acabou de voltar dos Estados Unidos, ela fez doutorado lá em Syracuse. Acabou não, faz uns anos, que ela voltou uns 2, 3 anos. Eu agradeço, muito obrigado. Então, antes da gente encerrar, eu sei que a gente está bem, né, já passou do teu horário, a gente queria só pedir rapidinho para a secretária da Educação, né, dar um alô ali para você, né, rapidinho também. Meire, por favor. Tá certo. Olá, professores, o Thelmo, tudo bem? Olá, tudo jóia. Que delícia ouvir você falar, viu? Fiquei muito feliz quando veio a notícia, né, que você estaria fazendo uma live com a nossa equipe, o SEMAI, né, correu atrás, fez o possível para promover esse encontro, e a gente fica feliz de passar uma tarde aqui tão frio, em Telêmaco está muito frio, não sei se onde você está também. Aqui também, que está bem frio. Tá, mas por muitos momentos aqui, a tua fala dá um quenturão na gente por dentro, viu? Que bom, que bom.
Verdade, eu ali sentada, eu falei, gente, né, eu faz 4 anos que estou, assim, fora da sala de aula para estar vivendo esse momento aqui como secretária, mas o que você fala ali, assim, trouxe muitas lembranças do dia a dia lá, do que a gente vivia, e da angústia, do sufoco mesmo, por ter que conviver e passar por situações que realmente não tivemos uma formação na graduação para isso, né? E a gente se reinventando todo dia ali, tentando criar a ciência da gente, mas não sabemos provar se realmente aquilo que a gente está fazendo no dia a dia está certo. Mas que bom que você trouxe tudo isso aí. Quando você falou da tabuada, eu também quase me remexi aqui por dentro, porque eu vivi esse momento na sala de aula, desse corte da tabuada, e a gente, não, mas isso a gente sabe que vai dar certo, é necessário, ele tem que saber o contexto de como acontece a multiplicação, mas ele tem que saber isso para a vida, né, para a praticidade da vida dele. Então, assim, Luciano, muito obrigada pelas palavras, como eu vi os comentários ali, realmente você trouxe uma inquietação, e que seja o primeiro encontro de muitos que a gente quer ter com você, tá? E, então, eu só tenho a agradecer ao SEMAI por essa oportunidade, e a você, professor, de trazer tudo isso para a gente, uma linguagem que a gente quer ouvir, de alguém que estuda, de alguém que, né, que conhece muitos autores, muitos livros, tratando esse assunto, e que fala aquilo que a gente realmente quer ouvir, porque a gente que está no dia a dia na sala de aula, a gente vê muito isso, né? Muitas pessoas fora da sala de aula, há muitos anos, querendo trazer uma proposta, querendo trazer práticas que a gente vê, não, isso não vai dar certo, acho que ele não conhece realmente o meu aluno, ele não conhece o Matheus lá, que eu trabalho todo dia, e todo mundo tem um Matheus, todo mundo tem um Gabriel, aí eu tenho certeza. Então, Luciano, muito obrigada por tudo, né, pelas falas, e que tenhamos aí muitos outros momentos com você, tá? Obrigada. Eu agradeço, eu não sabia que a secretária estava assistindo, e eu acho isso muito interessante, porque eu faço essas conversas, já fiz com vários outros municípios, mas é sempre uma iniciativa do pessoal da educação especial que passa meio ao largo da secretaria, não é uma coisa, né, é tipo como se fosse um grupinho, e isso é muito bom quando a gente vê a secretária comprometida com o tema da educação especial, porque normalmente as secretarias trabalham como se isso fosse uma coisa supérflua, uma coisa tipo, eles cuidam lá. E eu fico muito feliz, portanto, em saber que você estava aí e que tem identidade com esse discurso, porque a gente, todo mundo sabe, né, que a educação, ou todo mundo caminha junto ou não caminha. Ela é um emaranhado, é tudo articulado, né? Não dá para as coisas acontecerem de maneira isolada. Então, acho que isso é um elemento muito fundamental. Muito obrigado. Obrigada, Thelma. Então, mais uma vez, né, vamos te agradecer, né, muito mesmo, foi show, e como você viu nos comentários, assim, você provocou uma inquietação mesmo, que ótimo isso, né? Assim, que Deus nos ajude, que lá a gente consiga te trazer no presencial também, que né, a gente já fez algumas tentativas e a gente espera que isso aconteça, né? Então, muito obrigada. Quero colocar, então, que daí no final do mês, né, nós vamos começar o curso de pós-graduação, né, lá do CBI, né? Então, a gente está... então Está no tempo agora. Só vem somar, né? Então, muito obrigado mais uma vez mesmo, tá? Um grande abraço, tchau para vocês.